ver se ele tá ou ele tá muito devagar. Tá gravando, Maite. Tá gravando, obrigado, Sandra. A Sandra é nossa prof da sala de recurso. Então, assim, vou iniciar um pouquinho. O ano passado, quando eu fui para o Paulo Freire, a Beth me desafiou a gente começar a fazer uma nova história junto com a Sandra, com a Libne, com a Milene, que é a menina nova, e a Natália, que está em licença maternidade, começar a repensar a sala de recursos, começar a repensar a inclusão na escola. Não que não acontecesse inclusão em momento algum, eu digo isso, mas a gente poder também, porque a ideia é sempre avançar, né? É sempre caminhar em direção a novos desafios, a novos sonhos, novas motivações, e eu sou uma pessoa de sonhos. Eu busco o sonho ele é fundamental na minha vida. E aí, esse ano, nas minhas idas e vindas, e nos meus desafios, e nas coisas que não foram tão legais no início desse ano, eu me propus a buscar, mas eu não vou buscar, eu lendo um artigo, eu vi que é por uma escola para todos, e eu achei, mas o Paulo Freire, ele está num lugar e ele precisa ser uma escola para todos, todas e todes, né, Juliana? E isso faz muito parte, assim, essa questão política. Mesmo dentro da perspectiva do acesso, desculpa, à internet, que nós não temos muitos alunos que acessam, e aí isso é uma outra luta, num outro campo, que tem a ver mais com a gestão, do acesso ao conhecimento adaptado, dos nossos alunos LGBTs, das questões de feminismo, machismo, das questões raciais, das questões religiosas. A escola pública, ela é para todos, todas e todos. E esse processo não é que eu vou iniciar, mas eu vou botar um holofote em cima disso, porque isso já existe. Vocês já fazem isso. E quanto mais consciente a gente está do nosso processo, mais a gente consegue avançar no nosso sonho de que essa escola pública realmente seja esse espaço de todos. Então, para nós iniciarmos, não poderíamos iniciarmos hoje sem pensarmos nessa luta dessa semana. Quem é que lembra? Essa semana a gente discutiu, a gente refletiu, ou trouxe à sociedade as questões dos índios, da luta dos nossos índios. Não é celebrar o Dia do Índio. Não é celebrar nada. Não temos nada para celebrar. Temos agregar na luta por esses índios. Então, eu fui pesquisar uma música e tal, porque eu sou muito musical, e aí eu vou pedir para a Jaque colocar para nós ali. Eu vou tirar minha apresentação, tá, Jaque? Ver se eu consigo, porque eu também sou meio lesa nessas questões, assim. Deixa eu parar aqui para a Jaque pôr aqui. Deu, Jaque? Pode entrar? Dois segundos, tá, gurias, que tá carregando aqui. Jaque, é só para mim que tá sem som? Para mim também. Tá sem som para vocês? Sim, tá sem som. Tu colocou numa guia, Jaque? Coloquei.
Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Tá aparecendo? Sim, aparecendo tá. É aquela velha história do WhatsApp, né? Deixa eu tentar botar com o celular junto, que daí eu dou o play junto. Maitê! Autoriza aí, autoriza a Já autorizei, já autorizei. Muito estranho. Roda direto do YouTube, que ele é mais fácil. Sim, mas é que ela me mandou pelo WhatsApp o vídeo carregado, por isso que não tá dando. Tá, eu vou te mandar então pelo WhatsApp. Posso te mandar? Tem o link? Vou ver o que eu tenho. Tá, que daí fica melhor. Ai, coisa chata, coisa chata. Foi, Jaque. Foi, Foi a música agora, Jaque. Uhum. Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena e os espíritos dos pássaros das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias, virá impávido que nem Mohamed Ali, virá que eu vi apaixonadamente como Teri, virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee, virá que eu vi o axé do afoxefe do gigante, virá. Preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som, num ponto aqui distante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio, e as coisas que eu sei que ele dirá fará não sei dizer assim, assim de um modo explícito,
apaixonadamente como Terry. Virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi, o axé do Afoxé, filho gigante. Virá, e aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido óbvio. Virá, impávido que nem Muhammad Ali. Virá que eu vi, apaixonadamente como Terry. Virá que eu vi, tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi, o axé do Afoxé, filho gigante. Virá que eu vi. Obrigado, Jaque. E a pergunta que fica, né? Quem somos nós, brasileiros? Quem somos nós? Não podemos falar de diversidade, de diferentes, de diálogos inclusivos, se a gente não falar dos nossos índios, se a gente não falar do meio ambiente, algo tão atual e tão necessário em meio a uma pandemia. Quem sabe, fruto, não sou professora de ciências, não tenho esses conhecimentos, quem sabe fruto de todo esse descuido com o meio ambiente e essas doenças vão surgindo, quem pode dizer que não, né? E algo muito atual, e falar desses povos que estavam aqui, e que devem ser incluídos, e que devem fazer parte, e não podem ser exterminados e destruídos, e sim respeitados nas suas diferenças. E eu não poderia iniciar também sem lembrar lá nos anos 90, lá aos 21 anos, eu tive a oportunidade de estar numa fala de um índio Caingangue. Ele subiu no palco num encontro, na época eu fazia parte da Igreja Católica, no encontro de SEBS interreligioso, e eu vi um índio que disse: nós somos iguais e diferentes. Parece tão comum hoje se dizer isso, mas com 21 anos, para mim, isso foi algo tão estranho e que me causou tantas reflexões. Como eu posso ser igual e, ao mesmo tempo, diferente? E é dentro dessa perspectiva que eu penso esses momentos reflexivos, tanto com os professores, com os pais, com os estudantes, e que em maio nós vamos iniciar as entradas nas turmas, refletindo e pensando. Somos todos iguais e diferentes. Então, nós vamos iniciar hoje com a Cláudia, como eu já falei antes, um amor que eu encontrei no meio do caminho desses quase 10 anos. O Caio, esse ano, se forma no 9º ano, né, lá no Ernavirte, e que foi um estudante que me ensinou profundamente, porque aos meus 16 anos de magistério, eu nunca havia tido um estudante cadeirante, nunca tinha tido um estudante PC, paralisado cerebral. E eu sei que a Cláudia é alguém que consegue, com muita habilidade, comunicar e sensibilizar e trazer essa diversidade de forma muito sutil e com muita amorosidade. Então, a gente vai escutar um pouquinho a Cláudia. Peço para a Elisa começar a apresentação da Cláudia. E agradeço já de antemão, tá, Cláudia? Mas a gente vai se encontrar por aí. Eu quero que tu
né, eu acho que a Beth também, que tu venha até a escola, para depois a gente poder compartilhar, poder estar perto, poder se pegar, poder abraçar todo mundo, poder ter esse contato que é tão forte contigo, que eu sei que tu é muito amorosa, e o Caio mais amoroso ainda, né, com aquele sorrisão. Tá bom? Então, Tá bom, agora a fala é tua. Eu vim para o celular porque o meu Note realmente está dando problema, e daí tu me avisa se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, né? Tranquilo, tá? Daí eu tive que vir para o celular. Então, e aí no celular fica mais limitado para eu ver, eu não sei como é que funciona, mas, né, o que o pessoal está vendo da apresentação. Só vou pedir para a Elisa colocar a apresentação. Só um pouquinho que eu estou olhando aqui. Eu tinha tirado ela, tinha salvo ela aqui no meu... Aqui. Minimizar de novo. Tá aparecendo? Ainda não, tá branco. É uma tela branca. Para mim aqui. Não, nada ainda? Ainda não. Não. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu tentar com um outro. Que tu me mandou pelo WhatsApp, né? Eu salvei aqui. Vou botar como tela. Vamos ver se entra. Que sumiu tua apresentação daqui. Ela não é essencial, ela mais é fotos para mostrar o Caio, né, no ambiente escolar e possibilidades. Então. Maite, se tu tiver e quiser me mandar, eu posso tentar também. Tá, eu vou tentar te mandar, Sandra. Mas eu tenho no WhatsApp aqui. Mas pode me mandar pelo WhatsApp. É Mãe Coruja, né? Que eu preciso que vocês vejam como ele é lindo. E como o mais lindo fica no ambiente escolar e feliz com os colegas, interagindo. Maite, me sumiu a tua apresentação daqui, ela estava aqui agora. Peraí. Parar que eu vou... Foi, Sandra. Deixa eu ver se a Sandra consegue. Sim, recebi. Vou baixar aqui, só um pouquinho. Acho que a Cláudia pode iniciar a fala, assim. Pois é, deixa eu me apresentar, né? Eu acho que isso também é mais importante também para vocês me conhecerem. Então, meu nome é Cláudia Lacerda, minha formação sou publicitária, tenho 2 filhos. E o caçula é o Caio, ele tem, devido a intercorrências no parto, ele tem paralisia cerebral tetraespástica. O que isso significa? Significa que ele não tem controle em nenhum membro, assim, ele tem dificuldade motora em todos os membros do corpo. Ele é cadeirante, ele não consegue comer com a sua própria mão, ele usa fralda, ele
vocaliza pouco, mas eu entendo hoje com acompanhamento profissional de que não podemos dizer que ele não fala, e quem o conhece sabe que ele é extremamente expressivo, né? E eu gosto muito de dizer que, como tudo, nada me preparou para ser mãe do Caio. Muitas vezes as pessoas me dizem assim, nossa, tu só podia ser tu, aquelas conversas, Deus te escolheu. Eu até tenho uma fé pessoal sobre isso, mas a grande questão é que o Caio é um constante aprendizado na minha vida, e hoje eu consigo ver que ele também é um aprendizado na vida de quem se permite recebê-lo, né, sem esse olhar limitante, justamente em cima das limitações dele, né? E eu gosto muito, na verdade, o que eu vim trazer aqui hoje para vocês, eu vim trazer pequenas historinhas da nossa jornada e fazer um convite para vocês, né? Tanto que a Maitê me chamou e a temática seria a inclusão, mas eu quero falar de empatia, né? E até já foi, a Maitê acabou falando aí, citando, né, a questão da empatia, porque o Caio me faz ver, né? E aí tá o nome da fala com vocês, todos os lugares para todos, né? Realmente que precisamos ter esse lugar, né? Então, já queria... Eu tenho que rir porque semana passada eu participei de uma live super constrangida por causa dos ambulantes e dos sons do Guajuviras, né? Mas estamos todos em casa, né? Até a Maitê estava falando antes e a gente escuta. Então, assim, o Caio hoje está com 15 anos. E aí eu começo dizendo para vocês, a gente viu só ali o comecinho, Sandra, e depois saiu. Apareceu a capa, mas não ficou como tela, assim. Sandra, eu coloquei ela. Bom. Ali. Aqui aparece. Puxei ela para outro tela lugar. cheia. Isso é uma coisa importante dizer, né? A Cláudia é moradora do setor 4, nessa, Cláudia, o 3, 2 do Guajuviras, tá? Ela é moradora aqui do bairro. Exatamente. E o Caio é estudante do Erna Virt, como eu já falei, né? Que é de uma escola aqui do bairro, tá? O Caio começou a vida estudantil dele na Vó Corina. Ele frequentou a educação infantil. Então, este é o Caio. Espero que vocês consigam ver. O Caio está com 15 anos e atualmente ele é estudante do 9º ano do Erna Virt. Meu Deus, né, Maitê? 9º ano. Meu Deus. E assim, eu quero que, começando mostrando essa cara linda, para dizer para vocês assim que um dia ele nasceu e os médicos me disseram que ele não faria 4 dias de vida, que ele não completaria 4 dias de vida. Ele ficou 2 meses na UTI neonatal e quando ele recebeu alta, os médicos mais uma vez me disseram que ele não completaria 1 ano de vida. Eu quero te falar dos nãos que a gente recebeu duramente na vida. Isso é muito importante para o convite que eu quero fazer para cada um que pode me ouvir hoje. Pode passar para a próxima tela. Ali tinha até o Caio se preparando com um ring light para fazer um vídeo para a Prof. Grace esse ano, para os colegas, para a apresentação. E como eu falei, eu quero te falar primeiramente dos nãos que a gente recebeu na vida, que doeram, mas que transformaram. E eu vou falar muito bem da comunidade escolar, a minha experiência é muito positiva, mas eu também não vou tapar nada. Eu também não vou esconder nada de vocês. Eu vou começar te falando do não. Eu vou te começar falando do que deu errado, em parte. Eu vou começar te falando da dor. Essa situação aí, ilustrada nessa lâmina aí, foi de um episódio acho que tu estava lá, Maitê, eu não me lembro a Grace, sobre a Feira do Livro. E eu preciso pontuar isso, que foi um passeio que a escola fazia parte, todas as escolas do município, né, tradicionalmente vão visitar a Feira do Livro da cidade. E o Caio ama livros. Eu, desde que ele era bebê, assim como eu fiz com o meu primeiro filho, eu leio para ele. E sendo que lá eu ouvi assim, ai, que bobagem tu tá fazendo isso. Os médicos disseram que não adianta, que ele não entende, por que tu tá lendo
né, por teu filho. O Roger pediu para colocar em apresentação, eu acho, ali embaixo, nas configurações, normalmente, ali na visualização, para ver se a tela... Isso, agora sim. Então, esse é o Caio, né, neste episódio que eu estou contando para vocês. Então, tradicionalmente, as escolas municipais vão à Feira do Livro. O Caio ama livros, ele adora manusear livros. Aqui tem uma fotinho embaixo dele segurando um livro numa das feiras. E eu ouvi muito, né? Por que tu faz isso com ele se não adianta, se os médicos disseram que não adianta? Porque todo não que eu ouvi, eu contrariei. Todo não que eu ouvi, eu teimei. E quase 16 anos depois, eu agradeço muito por essa minha teimosia, porque, como eu te falei, ele não ia completar 4 dias, ele não ia completar 1 ano, daqui a 23 dias ele completa 16, com muita qualidade de vida, graças, com muita saúde, né? E eu sempre digo, o que aquela criança falou ali, o coleguinha falou, ele não é doentinho, ele tem deficiência, ele tem uma saúde maravilhosa. E aí, nesse episódio, por uma questão de... Enfim, foi um desencontro de informações, foi um despreparo, sim, né, da prefeitura, da organização, da Secretaria de Educação, e veio um ônibus não adaptado, onde o cadeirante não poderia ingressar. E eu tinha levado o Caio e tinha contado para ele que ele iria passear com os colegas. E chegando lá, ele não foi. Qual foi a frase que impactou em mim? Ela não foi dita com essas palavras, tu entende? Mas eu tomei a licença de pegar como ela chega em mim, mãe, em como ela chegou no Caio. Olha só, Cláudia, vão todos, menos o teu filho, porque ele é cadeirante, porque não cabe, porque o ônibus não é adaptado. O Caio veio chorando do trajeto da escola até a minha casa, que dá com a cadeira de rodas ali, dá uns 10, 15 minutos de caminhada, e ele veio chorando de frustração, e eu cheguei em casa e chorei junto. Consegue entender? Aí eu vou pedir para cada um de vocês, de novo, eu não trouxe isso para macular a escola, essa é uma experiência que se positivou na sequência. Cada um de vocês, quem tem filhos, quem tem sobrinhos, tu imagina tu tá num grupo e dizer, não, o teu não, tá? Todos os outros, mas o teu não. Então imagina a dor, né? Depois eu coloquei a boca no trombone, eu fui para as redes sociais, eu reclamei da prefeitura, eu reclamei do departamento de inclusão. Sim, porque durante grande parte da nossa trajetória as coisas tiveram que ser brigadas, as coisas tiveram que ser lutadas. E eu entendo que essas lutas se travam por preconceito, mas principalmente por desconhecimento, por despreparo e por falta de empatia. Porque não é o teu filho, não é a tua pele. E eu acho que o meu papel, eu entendo que o meu papel como mãe, eu quero que o mundo acolha meu filho, mas eu tive dificuldade em acolher meu filho. Tu consegue entender isso? Quando me entregaram um bebê dizendo que tinha deficiência e que não ia viver 1 ano, como assim? Não foi esse o bebê que eu gestei na minha imaginação, na minha idealização? Não é esse o bebê que a sociedade esperou de mim, né? Porque ninguém contextualiza isso, né? Nós esperamos, que venha com muita saúde. E quem é mãe aqui vai me entender. E a gente ainda espera que seja o mais lindo e que seja... Eu sou do tempo que era... Como é que é? Fazia propaganda para Johnson's, né? Ia ser garoto propaganda. Bebê propaganda, Baby Johnson. Então, quando ele sai desse padrão, isso é um luto. E aí eu tive que aprender, sim. Não é instintivo. Talvez seja instintivo, acho que teve muito da mãe leoa de querer proteger o seu filho, mas entra a questão de tenho que aprender como lidar com este meu filho tão diferente do outro, né? Que eu já tinha, o irmão mais velho do Caio tem 5 anos a mais do que ele. Eu tive que aprender. Se eu tenho que aprender, eu não posso querer que o mundo acolha ele sem aprender. O mundo também precisa aprender a acolher ele. Em alguns momentos, a ferramenta de aprendizagem é o protesto,
é a briga, é a luta, e eu fui para os meios de comunicação e, não me lembro se foi no dia seguinte ou 2 dias depois, veio um ônibus especialmente para o Caio, foi organizado todo um passeio, aí ele está com o monitor na época, o Gabriel, está com professores, colegas, vários, refizeram o passeio e olhem ali a carinha de felicidade dele de poder estar incluído, né? Isso não tem preço. A gente ouviu um não, só que eu não aceitei esse não. Esse foi só mais um não, né, na nossa vida. E eu briguei para ele virar um sim, com amor, como aprendizado, né? E aí eu posso te contar, assim, que quando o Caio tinha 6 meses, um neurocirurgião disse para mim que eu não deveria esperar nada dele, que eu não tinha um filho, eu tinha uma alface. Acho que dá para passar a próxima. Acho que eu... Aí eu caio, daí em momentos na escola, né? Sempre desde o primeiro ano ali, a fotinho bem de baixo, né? Sempre buscando interagir. A próxima tela, dá para passar? E aí eu posso te falar de todos os nãos que eu recebi na vida, de quando um médico disse para mim que eu não deveria esperar nada dele, porque eu não tinha uma criança, eu tinha uma alface, eu tinha um vegetal em casa. De todas as vezes que o transporte público foi difícil para a gente, tanto como não conseguir pegar um ônibus, ou quando as pessoas reclamavam do espaço que a cadeira de rodas ocupa, isso acontece. De quando o Caio tem crises convulsivas, e houve um período que elas estavam muito descontroladas, elas estavam graves, e o médico que o acompanhava naquele momento não quis investigar por que elas haviam piorado. Ele me sugeriu dopar, exatamente assim. Ele vai ficar dopadinho, mas pelo menos não vai mais convulsionar. E eu disse, mas eu não quero meu filho dopado, ele faz atividades, ele vai na escola, né? E também o não que eu ouvi dentro da própria família. Quando uma vez se comemorava, havia tradição na família do pai dos meus filhos, de se comemorar o Dia das Crianças coletivo, comprar presentes, fazer lanchinho, e ela comprou presentes para todas as crianças e olhou para mim, eu não comprei nada para o Caio, porque não adianta, né? Ele não sabe brincar. O que eu mais ouvi na vida do Caio é o não adianta. E eu nunca me conformei com o não adianta. Pode passar para a próxima tela. Eu quero te falar e quero te convidar para o sim, que abriu todas as portas, que faz com que o Caio hoje esteja no 9º ano, que faz que eu esteja aqui falando contigo e não chorando dentro de casa, como foi em outras vezes. Eu quero te convidar para ser empático e te colocar realmente. E se fosse o teu filho? E se fosse o teu sobrinho? E se fosse contigo? Porque ninguém está livre de alguma limitação e precisa ouvir o sim dos outros e só receber os nãos, né? Pode passar. Eu quero te falar do Dr. Diego, que foi um dos primeiros médicos que atendeu o Caio na UTI neonatal e que me disse, ele está morrendo. Aí eu perguntei para ele se algo podia ser feito. Ele disse, sim, mas se ele sobreviver, ele vai ficar com muitas sequelas. E eu disse, tudo bem, eu quero a chance de lutar, eu quero ele vivo. E ele disse, então eu vou junto contigo. Sim, eu vou apostar no teu filho como paciente, apesar de todos os prognósticos negativos. Eu quero te falar da doutora Fabiana também, que quando aquele médico me falou que o Caio era um alface, e não me interessa te dizer o nome daquele médico, porque aquele não foi importante para eu buscar o sim, que a doutora Fabiana me explicou que o Caio era muito novinho, que o cérebro era uma caixinha de surpresas e que muita coisa poderia ser reescrita nesse próprio cérebro. Eu quero te falar da banhita, que foi um episódio quando o Caio não estava mais cabendo na banheira de bebê, e com a ajuda de pessoas, porque eu não tinha recursos financeiros na época, eu consegui comprar uma banheira que naquele momento foi 700 e poucos reais, naquela época era muito, muito caro para mim, e eu consegui. Eu quero te falar do tempo que o Caio fez ecoterapia, apadrinhado por pessoas por uma empresa que
faz esse serviço de responsabilidade social. Eu quero te falar do sim que a Tamarisa me disse. Quando eu procurei... Na educação infantil, houve uma resistência para receber o Caio, mas a da profissional queria ficar com ele. Ela me conta, nós somos grandes amigas até hoje, que ela tinha muito medo, eu não vou saber lidar com esta criança. E ela não só soube lidar, como ela soube amar essa criança, e nós somos amigos de frequentar a casa, não agora na pandemia, mas uma amizade que extrapola tudo. O Caio entrou lá com 7 anos, né? Então são 9 anos de amizade. Eu quero te falar do sim da Tamarisa, que a Maitê citou aqui. Quando eu fui procurar a escola de educação, de ensino fundamental para o Caio, eu tinha 2 alternativas próximas à minha residência, que é o Erna Virt, onde ele está, e que é o Colégio 1, né? Que eu chamo de Colégio 1, eu não sei exatamente se tem outro. É Guajuviras, né? MF Guajuviras. E eu fui primeiro ali, porque ali tinham rampas. Teoricamente, arquitetonicamente, estava mais preparado naquela época. E o que eu ouvi da equipe diretiva naquela época, né, foi assim: olha, se a secretaria designar o Caio para cá, a gente pega, mas a gente não tem preparo. Isso veio assim de uma forma bem áspera, sabe? Bem ríspida. Não foi feito assim. Tipo, a gente tem estrutura física, sim, mas eu não sei se a gente consegue lidar com ele. E, na verdade, o tom que foi me dito é: nem sei se a gente quer lidar com ele. E eu fiquei muito arrasado. E aí eu fui no Erna, e eu nunca vou esquecer que eu cheguei lá no Erna e falei para a Tamarisa, desculpa, tá? Sou canceriana, juro que eu não vou chorar, mas porque me emociona, porque eu cheguei na Tamarisa e falei, a diretora da época, tudo de ruim que o Caio tinha. Ele é cadeirante, ele usa fralda, ele tem refluxo, ele tem epilepsia, ele não se alimenta com a mão, ele vocaliza pouco. Mas estamos procurando uma escola para ele. E aí ela me disse, ela levantou da mesa dela e disse assim: que bom que tu veio aqui. O Erna é um espaço para todos. A gente quer o Caio. Traz o Caio. Nós vamos aprender com o Caio. Consegue perceber a diferença desse sim transformador que levou o Caio para a escola, que oportunizou. Eu não sei se está na próxima lâmina. Deixa eu ver. Aí é um pouquinho desses anos do Caio, são fotos mais recentes. Olha ali a Grace na apresentação de Natal, Caio fazendo atividades na pandemia, a fotinho ali de baixo foi antes da pandemia, uma das fotinhos do início do ano letivo de 2020. A fotinho ali com a argila é o Caio na sala de recursos, né? Então, não foi fácil, não foi nada fácil, mas ele é um dos... Eu acredito que na condição dele, com tantos comprometimentos, ele é precursor, né? E aí eu te digo assim, se colocar no lugar do outro é um papel extremamente difícil, né? Principalmente quando essa pessoa tem deficiência. E porque é difícil, é desconhecimento mesmo, né? Eu sempre digo que nós dependemos da boa vontade alheia, eu e o meu filho. E essa boa vontade existe, né? Mas eu sempre digo que na maioria das vezes a gente não quer a boa vontade, a gente quer simplesmente que tu consiga olhar para as possibilidades dessa criança, que foi o que eu sempre fiz ao longo da nossa vida. Não, ele não vai viver 4 dias. Vai sim, vamos tentar. Ele não vai viver 1 ano. Vai sim, vamos tentar. Ele não vai reconhecer... O Caio reconhece letras, a Maitê sabe, a Grace sabe. Ele reconhece, ele consegue identificar, ele tem um intelecto muito bom, muito prejudicado pela coordenação motora, né? E esse é meu convite também para os pais, né? Eu também eu comecei a minha
essa minha fase de falar, de compartilhar experiências com pais de deficiência, de crianças com deficiência, falando assim, as limitações, normalmente os médicos te esfregam na cara o tempo todo. Eu sempre busquei na minha vida buscar quem me fale das possibilidades do meu filho. As limitações, elas me são gritantes e óbvias, vamos dizer assim. Tu olha para mim andando aqui pelo Guajuviras com meu filho cadeirante, empurrando a cadeira, eu digo que muitas vezes a pessoa diz, nossa, coitada, que vida difícil, né? Não é bolinho não, mas tu não consegue enxergar as bênçãos, as alegrias, todas as coisas grandiosas que são. E elas só existem quando a gente enxerga as possibilidades. Quando o Caio era bem bebê, ele tinha um brinquedinho, tipo um chocalho, que ele teria que ficar esticado para o Caio mexer as mãozinhas, brincar com ele. Só que o Caio praticamente ele tem, pela deficiência cerebral, ele tem uma das mãos que ele quase não consegue mexer, só a outra. E aí um dia eu não sei porque eu pendurei o brinquedo na janela e ele puxou com a boca a cordinha, esticou o brinquedo para conseguir ele mesmo, isso foi dele, foi um movimento dele, foi o raciocínio dele, para conseguir brincar com a outra mão. E ele ficou extremamente feliz com isso. Cláudia, então, oi. Cláudia, eu só queria agregar dentro dessa, eu me lembrei hoje, quando estava falando, nós tínhamos um varal, muitos varais dentro da sala, porque os salões no primeiro ano, né? E os varais eram do tamanho deles, para que eles tivessem a autonomia de tirar e botar os trabalhos. Eles é que tinham, eles que cuidavam daqueles varais, eles sabiam onde eram os seus lugares de seu material. E aí o Caio ficava ali com o varal, e ele ficava com aquela mãozinha, tirando e botando e pegando os trabalhos, né? Sempre, e rindo e muito feliz com aquele movimento, né? É uma das interações dele, tirando o cantar, que ele adora cantar, com o Gabriel ele cantava sempre, né? E outras tantas ele apresentações. Ele é muito expressivo, né? Vocês sabem, vocês conviveram com ele, ele tem um olhar que comunica tudo, gostei, não gostei, quero, não quero. A Grace criou a linguagem do beijo, identificou com ele, que é, quer mais, Caio? Ele manda beijo. Gostou? Ele manda beijo. Tá bonito? Manda beijo. É positivo. Beijo é o grande sim da vida dele. Então, se ele não quer, ele franze a testa, ele baixa a cabeça, ele finge que tá com sono, né? Também tem essa. Já teve vezes que ele sobrancelha, né? Sobrancelha expressivíssima. Arqueia, sim. Sobrancelha, pronto. Que M é essa, né? Não quero. Então, assim, todas as vezes que a gente recebeu um sim, né, e que eu entendi que eu podia ver as capacidades, eu comecei, como eu disse, eu fui aprendendo que o meu filho tinha capacidades que nem eu sabia, porque o prognóstico era terrível. E aí eu sempre quis levar para os professores e para as pessoas em geral que convivem com o Caio, não olha para a deficiência. A deficiência é muito fácil olhar, é muito óbvia. Busca entender o ser humano que tem por trás, o menino, hoje o adolescente, agora com a pandemia, minha mãe faz videochamadas diárias, tem dias que ele tá um saco, que ele não quer falar com a avó, que ele vira a cara. Adolescente preso em casa, né? Ele tem a deficiência? Tem, mas ele por isso que eu disse, quando eu falei que eu adorei aquele coleguinha que disse, mãe, ele não é especial, ele não é doentinho, ele é uma criança com deficiência, porque é isso. Eu quero sim que as pessoas primeiro olhem a criança que ele é, e como criança, quais são os seus recursos que podem ser ativados, quais são as suas capacidades. Eu, como mãe, olho para isso, quais são os recursos que hoje eu preciso desenvolver para lidar com um adolescente preso em casa na pandemia. Mas ele é cadeirante, ele não iria em festa, mas ele teria a vida dele, que também foi ceifada, né? Foi roubada de alguma maneira, como todos nós muitas vezes temos esse sentimento, né? Ao longo desse período tão longo, pandêmico.
E depois tu olha a deficiência. Primeiro tu olha o que tu gostaria de... E aí esse também é meu convite para pais e professores. Primeiro pensar e olhar o que tu gostaria de... O que tu ia oportunizar para um aluno no 9º ano. Isso. Ok. Mas ele é deficiente. Como eu adapto isso? Né? Qual é o que eu, mãe, quero oportunizar para o meu filho que vai fazer 16 anos? Eu quero oportunizar X. Tá, mas e com a deficiência? Então, eu preciso adaptar o plano, eu preciso individualizar o plano de vida também, né? Vocês, professores, falam em planos de metas, é plano de vida, é o tempo todo. Isso acontece com a gente, com cada um de nós, nas nossas individualidades, nas nossas fases de vida que vão se diferenciando. Nós temos que tecer novos planos e adaptar conforme as situações acontecem. Mas para nós parece natural, né? E quando se trata de deficiência, aí parece que, nossa, já fica algo difícil, né? Eu quero passar agora, tenha 2 telas, só para dar exemplos clássicos, né, de possibilidades. Stephen Hawking viveu 76 anos, né? Alguém se atreve a questionar a inteligência, a importância, a relevância dele? Casou 2 vezes, parece, né? Ou 3, teve filhos e deixou uma grande contribuição para a humanidade. Será que... Imagina quando ele era criança, que desafio foi para a mãe do Stephen? Que desafio, quantos desafios, embora foi degenerativo, mas imagina quantos desafios foram rompidos. E ele hoje é uma referência, né? Quero passar para o próximo, que para mim também é o Nick Vujicic. Vocês já devem ter visto, né? Esse, imagina o choque, tu receber um bebê sem pernas, sem braços, né? Porque esse sim foi de nascimento. E ele hoje é um palestrante renomado, é autor de livros, viajava o mundo, é um pregador também religioso, mas ele é uma referência. E, gente, fiquei chocada, porque essa foto aí é de 4, 5 anos atrás. Ele tem 4 filhos hoje, ele casou, ele constituiu família, ele pratica esportes, e que inspiração. Alguém teve que olhar para o Nick, além das limitações dele. Alguém fez ele acreditar nas possibilidades dele. E o resultado está aí, né? Eu quero terminar essa fala falando de uma historinha. Tem uma pessoa famosa aí que diz que a gente vive de histórias, né? E eu quero te apresentar, essa é a Terezinha, há muitos anos atrás, eu não vou, uns 13, 14 anos atrás, eu trabalhava em Porto Alegre e pegava trem todo dia para voltar para casa. E eu buscava sempre pegar o primeiro vagão do trem, porque ele era o menos cheio. E eu pegava na segunda estação, na rodoviária, e quando eu entrava, tinha já uma deficiente visual sentada, acomodada ali. E aí eu vi que a gente costumava pegar o mesmo trem, o mesmo horário, e ela desembarcava na mesma estação que eu, aqui na Matias Velho, no caso eu, para pegar o ônibus para vir para Guajuviras. E eu descia correndo aquela passarela, porque normalmente meu ônibus já estava ali saindo. Muitas vezes eu estava chegando e o ônibus saía. E eu praguejava, e eu reclamava. E aí só que, gente, a gente mora no Guajuviras, né? Pelo menos naquela época, o integração tinha a cada 5, 10 minutos, né? E aí, quando eu perdia meu ônibus, eu via a Terezinha chegando bem depois, porque tu imagina a dificuldade dela descer uma passarela de estação Matias lotada, tendo que desviar das pessoas. E muitas vezes ela chegava lá embaixo e o ônibus dela, que era o Igara, recém tinha saído. O próximo Igara era no mínimo 45 minutos depois. E ela tinha que ficar ali sozinha esperando. E eu comecei a observar aquilo. Um dia eu estava no trem
E olhando para a Terezinha, eu observei que ela tinha um pingente numa corrente igual ao meu na época, que era um pingente que tinha sido dado no Dia das Mães, de presente na escola do meu filho mais velho. E eu disse, nossa, nós temos algo em comum. E eu comecei a puxar assunto. Eu disse, estou vendo o teu pingente e tal. E aí descobri que, claro, tive a confirmação que os nossos filhos eram colegas na mesma escola. Naquele dia eu perguntei se ela gostaria, se ela se importaria, que eu conduzisse ela na descida, na passarela. Ela nunca mais perdeu o seu ônibus, porque eu comecei a conduzir ela. Nossa, Cláudia, como tu é bondosa. Não, eu me coloquei no lugar dela. Eu corria, perdia o meu ônibus e ficava esbravejando por 5 ou 10 minutos de espera. Ela, se alguém pudesse ajudá-la, ela pouparia 45 minutos de espera, de solidão, de até riscos, tanto na parada quanto para desembarcar na sua casa. Eu pensei naquilo que eu gostaria que fizessem comigo. 14 anos depois, eu sou também muito amiga da Terezinha. Ali tem uma foto nossa segurando o gato dela na casa dela num dia que eu fui tomar café com ela, né? A Terezinha, eu descobri que ela é uma mulher inteligentíssima, graduada em pedagogia, funcionária concursada do TRT. Ela é muito sensível, a gente se identificou muito, ela fala muito sobre música e poesia. E eu vou te dizer, nossa, como tu foi empática, Cláudia. Eu ganhei muito mais na minha amizade com a Terezinha do que ela comigo, pode apostar. E aí eu quero te convidar para todas as vezes que... Eu não me lembro se tem mais uma lâmina, se é só o meu contato, mas tá bom, pode ficar nessa aí. Eu não lembro, sério. Eu lembro de um ou outro nome, talvez do cirurgião. Eu lembro alguns vagamente, mas a maioria eu deletei das pessoas que me disseram não para mim e para o meu filho. Mas eu guardo para sempre o nome do Dr. Diego, da doutora Fabiana, o nome de quem apadrinhou o Caio na ecoterapia, o nome de quem contribuiu financeiramente para ele adquirir a banhita. Caio vai se formar esse ano e eu guardo o nome e o abraço da Tamarisa, que disse sim, traz ele. A gente quer ele. A gente quer aprender com ele. É desafiador, mas valeu muito a pena, né? Eu espero que... Eu pergunto que tipo de pessoas vocês querem ser, profissionais e pessoas. Vocês querem ser lembrados como as pessoas que disseram não, não dá, não é difícil, não consigo, não, eu não sei, ou sim, eu topo aprender, eu topo o desafio, né, Grace? Eu topo descobrir quais são as possibilidades que o Caio tem, quais são as possibilidades que este aluno tem, quais são as minhas possibilidades diante disso. Faço um convite, se tiver pais aqui, que nós também sejamos empáticos com os profissionais, com os professores, porque eles também não sabem, eles também precisam aprender. Eu te falei lá no começo de uma fase em que precisava lutar, em que precisava brigar, mas sempre com respeito. Mesmo na escola, que eu fui dialogar, eu fui respeitosa, mas eu entendi que o mundo precisava ver que aquelas barreiras ainda aconteciam, né? Do episódio da Feira do Livro. Se houver, repito, pais, se vocês um dia tiverem que enfrentar essa situação na sua família, sejam empáticos com os profissionais também, porque eles também... Eu aprendi a ser mãe do Caio. Eu aprendo todos os dias. Os profissionais também precisam aprender a lidar com ele. Precisam no sentido... Eles precisam de um olhar também de cuidado, de atenção, de carinho meu, de respeito meu. Eu estou te entregando o que eu tenho de mais valioso, que é o meu filho.
cuida bem, cuida com carinho, mas se não souber de alguma coisa, me pede ajuda, vamos juntos, vamos dar as mãos. A luta não é minha, a luta não é do Caio, a luta é desse mundo que, assim como a Maitê diz, eu também idealizo um mundo igualitário, um mundo que é para todos, que não é para o deficiente, que não é para o homossexual, que não é para o negro, para o indígena, é um mundo que é para todos, sim, os humanos, que sejamos humanos. Temos tecnologia assistiva, temos recursos. No Brasil, há trancos e barrancos, mas temos políticas públicas de inclusão, mas ela passa primeiro necessariamente pelo despertar da nossa humanidade, da nossa empatia. O convite que eu falei que eu queria te fazer lá no início era esse, dizer sempre sim. O sim te transforma. O não, muitas vezes, tem gente que consegue reagir, eu reagi aos nãos, mas o que a gente leva no coração, aquilo que te abre para o mundo, aquilo que te abre para as possibilidades, é o sim. É o sim que hoje me também, além de transformar o Caio num formando este ano, e eu já estou chorando desde agora, né, Grace? Pensando em formatura, né? Imagina, Maitê, tu vendo o gurizinho do salão de 90 e tantas pessoas se formando. Eu também penso na mãe que eu me tornei, na mulher que eu me tornei. Daquela que, 16 anos atrás, sim, teve momentos que disse, ó céus, ó dor, ó vida, ó azar, por que comigo? O que eu fiz para merecer hoje isso? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para ter um filho com deficiência? Para hoje dizer gratidão, universo. Tá tudo certo. A gente está fazendo o melhor que a gente pode com a nossa caminhada. E se puder mostrar isso para as outras pessoas, acredito que é uma colaboraçãozinha que a gente traz para o mundo. Obrigada. Muito bom, Cláudia. Eu queria só deixar claro que não foi só a potência do Caio que vai estar sendo descoberta. A Cláudia descobriu a potência dela, do que ela é poderosa, o quanto ela é poderosa. Porque só uma mãe que consegue correr atrás dos interesses de seus filhos e busca o poder que essa mãe tem, que essa família tem, que esse professor tem, que essa comunidade tem. Né? Então, eu acho que é fundamental isso, e a Cláudia traz isso, o poder de olhar o que tem de melhor, de não focar no não e focar no sim. Eu sei fazer isso, então eu vou potencializar o que eu sei para buscar mais. Porque a Graça levantou a mão, e aí, quem quiser perguntar, quem quiser... O Wagner levantou também. O Wagner, eu preciso que olhem, porque eu estou meio atrapalhada com isso. Wagner, sabe, né? E a Graziela. Isso, vamos lá então, pessoal. Wagner? Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim, querido. Sim. Então, bom dia, Cláudia, eu sou o prof. Wagner, estou chegando na escola esse ano, e tua fala me remeteu muitas lembranças, principalmente quando eu cheguei na rede em 2017, e depois uma lembrança de 2019, onde eu tive estudantes com paralisia cerebral das minhas turmas. Eu quero te parabenizar, né, por toda essa tua luta, e realmente é isso, né, quando a gente ultrapassa esse luto, né, e nem todas as mães ou responsáveis ultrapassam num tempo, e nesse sentido, esse tempo é entre aspas, né, hábil para que se proporcione mais sim, né, do que não, e é fantástico, assim, quando a gente te ouve, porque, de certa forma, responde a uma pergunta que a gente se faz enquanto profissional, e se fosse na minha turma, né, é possível, automaticamente tu responde isso, né, é possível, dentro de todas as possibilidades que são colocadas ali. Então, a gente vai na Secretaria da Educação quando é preciso para lutar, então tudo é movido à luta, e novamente, né, talvez eu vá falar o que muitas pessoas te dizem, né, parabéns mil vezes, assim, por tu correr atrás e proporcionar, de fato.
tudo isso que a gente pôde observar, né, e ver hoje. Grace. Obrigado, Wagner. Grace, minha querida. Vocês me ouvem? Sim. Tá. Minha câmera não funciona em função da quantidade de uso do computador, então a câmera já foi para o espaço, tá? Então, como acho que a Maite já falou, eu sou TEB da MF Arnavirt, eu acompanho o Caio desde que cheguei, e eu queria só fazer uma fala rápida, que assim, quando o Caio chegou, eu cheguei e conheci o Caio, a minha primeira fala com a Cláudia foi... Tá trancando, Grace, tá trancando. Eu tenho um conhecimento teórico cadeirante, mas eu tô aqui, eu quero aprender. Oi, melhorou? Internet, uma maravilha. Sim, melhorou. E eu pedi muito para a Cláudia paciência comigo. Os primeiros momentos foram difíceis porque eu precisava criar esse vínculo, que eu acho que é a questão fundamental que a gente precisa ter, e o aprendizado prático, né? Mas eu estava ali, eu não ia desistir, foi o que eu falei para ela, eu não desisto. E hoje em dia, e eu falei isso para ela já muitas vezes, eu aprendi muito mais com o Caio. A questão de sensibilidade é muito grande. E eu acho que o que a gente tem, a ligação que a gente criou também, é muito grande, porque eu consigo reconhecer no Caio, através do olhar dele, se tá bom, se não tá, o que é que a gente pode fazer. A gente criou uma comunicação. E eu acho que nós, profissionais da educação, precisamos ter essa visão o tempo todo, de criar o vínculo, não se assustar com o que tem pela frente. A gente não pode se assustar, tá? Acho que todos os monstros são domáveis, né? E a questão de sensibilidade, essa sensibilidade é necessária para qualquer caso. Então, é um síndrome de Down, sim, tem que ter paciência e sensibilidade. É um cadeirante, sim, paciência e sensibilidade o tempo todo. E eu estou aqui de metida, pedir com licença para a Maite para participar, porque o Caio é muito especial para mim, aprendi muito com ele e tenho muitas trocas com a Cláudia. Então, eu queria participar e fazer essa fala, tá? Obrigado, Grace. A Sandra também solicitou. A Sandra é nossa professora da sala de recursos, tem um trabalho maravilhoso, sensível, muito sensível, né? E ela também quer contribuir. Sandra? Bom dia, Cláudia. Eu já quero começar pedindo desculpa, assim, para ti, para a Grace, para os meus colegas, porque é difícil para mim falar sem me emocionar. Bem difícil, assim. E eu tô assim desde que tu começou a falar, porque eu queria dizer que eu queria muito estar perto de ti nesse momento para te dar um abraço e para dizer que a gente viveu e vive muito as mesmas coisas. Eu tenho um filho deficiente visual e com atraso global no desenvolvimento. E muitas vezes eu já falei assim com diversas pessoas que eu me sinto uma pessoa assim bastante privilegiada, porque nesse nosso universo eu posso ter a visão dos dois lados. A visão do que é ser mãe, né, e de viver isso tudo que tu trouxe, e também de ser professora. E poder saber, né, como que é esse universo. E te digo assim que a nossa vida enquanto mãe, enquanto família, assim, né, ela é muito mais recheada de nãos, né? E esses não são muito difíceis, são porque é bem isso, a gente só quer que o nosso filho seja visto, né? E que ele seja visto nas suas
potencialidades, nas suas possibilidades, e não nas coisas negativas, né? E a gente diz que na história do sujeito com deficiência, eles são sempre reforçados pelas questões negativas, né? E nesse percurso todo, a gente sabe que se teve, graças a Deus, muitas evoluções, né, em relação às políticas públicas e outras tantas coisas que se conseguiu, e justamente, assim, os movimentos para que isso acontecesse, né, eles partiram das famílias, né, eles partiram muito das famílias em conjunto, né, com as pessoas da área da saúde e também da educação. E assim, meu filho também, Cláudia. A gente passou por muitas escolas, e até hoje o meu filho não é visto naquilo que ele tem de melhor. E eu batalho todos os dias, não só para ser uma mãe melhor, mas para ser uma professora melhor, para realmente fazer a diferença na vida das pessoas que passam por mim, daquelas crianças, daquelas famílias. E vou te dizer que a gente, enquanto família, enquanto mãe, a gente também é excluída, né? Não são só nossos filhos. Nós somos excluídas de diversas formas, em diferentes espaços. E hoje, tantas coisas que a gente tem, né, em relação a direitos garantidos, né, em lei, assim, por muitas pessoas, eles são vistos como privilégio, né? E aí, eu acredito que tu vai concordar comigo. Se pudéssemos voltar no tempo, se pudéssemos ter o poder de escolha, nós não escolheríamos que nossos filhos passassem por isso. E também não escolheríamos ter esses privilégios, né? Mas a gente batalha para dar qualidade de vida para os nossos filhos, né? Cada uma das escolhas que a gente faz nessa trajetória é para dar qualidade de vida para os nossos filhos. E assim como você, eu sou muito grata a Deus, assim, sabe? Agradeço Ele todos os dias porque Ele me deu a oportunidade de evoluir enquanto pessoa, né? Não só em termos né, de conhecimento, de humanidade mesmo, né? Mas evoluir espiritualmente, para poder ter a sensibilidade. E não digo que a gente é perfeita, não se trata disso. A gente está em processo de evolução e a gente passa a nossa vida toda aprendendo. Mas a diferença é quando você corre atrás e você quer o melhor, né? Quer enxergar o melhor nas pessoas. E é muito difícil também quando isso é visto, né, de uma forma negativa. Até me perdi aqui no meu pensamento, ouvindo o Vinícius, que está falando aqui atrás de mim. Nosso cantor, né, Sandra? A voz maravilhosa que ele tem, é um cantor, né? E eu, assim, enquanto profissional, eu já fiz muita coisa errada, sabe? Não por falta de conhecimento. E te digo que muitas das coisas, assim, que acontecem dentro do espaço das escolas é por falta de conhecimento. Mas não é só isso, porque eu sempre penso que tem alguns elementos que são básicos, sabe? Porque você tem que ter sensibilidade. Você tem que conseguir olhar para aquela criança, né? Enxergar que ele é como qualquer um dos outros alunos que você tem ali na tua sala de aula. Que ele merece o mesmo respeito, o mesmo empenho de todos nós. Eu falo sala de aula, mas eu falo da escola como um todo, né? Não só da escola, de todos os espaços da sociedade de modo geral. Da comunidade, né? A gente quer acolhimento da comunidade. Exatamente. E que assim, ó, e o Paulo Freire, inclusive, ele fala muito disso, né? É essa abertura, né? A gente tem que se abrir para isso e ir em busca. Porque ou você se acomoda e fica ali parado, e daí aquele sujeito vai ser só uma figura ilustrativa naquele espaço, né? Ou você vai atrás, vai buscar, né?
para que você literalmente faça a diferença na vida dessa pessoa. Para que fique nas lembranças, como tu diz, nas boas lembranças, né? E eu, assim, enquanto profissional, eu estou me constituindo uma profissional de atendimento educacional especializado. E tenho buscado muito conhecimento, assim, muito mesmo, sabe? É uma coisa que eu gosto e que eu quero fazer. E te digo assim que é tão rico, tão grandioso, tão valioso, e que não há dinheiro no mundo que pague, sabe? A relação que eu consigo estabelecer com essas crianças, com as famílias, as trocas que a gente faz, e assim, ó, é literalmente o amor que a gente tem um pelo outro. E que esse amor, assim, ó, transforma, sabe? Transforma ambos os lados, assim. Enfim, tá difícil, meu pensamento se perde, assim, me desculpem. Me desculpem, porque não tem como eu me dividir nesse momento. A Sandra mãe e a Sandra professora, elas se misturam muito. Nossa, te admiro e não imagino, não me imagino no teu papel, assim. Mas realmente, assim, essas duas coisas eu acho importante pontuar. Falaste ali, não tenham medo, gente, não tenham medo de receber, de acolher um aluno com deficiência, com limitação, seja ela qual for. É exatamente isso. Olhem, se abram para as possibilidades, porque elas são muitas. E isso também que tu falasse aí, né, de amor, eu vou te dizer que eu tenho orgulho do meu filho, não é de mim, não, é do meu filho, porque nesses tantos anos de vida escolar, as pessoas se tornaram, como eu disse, a maioria são amigos. Nós fomos no casamento de uma professora que dançou com ele, a gente brinca que ela dançou com ele antes de dançar com o marido, inclusive, no salão, né? Fazemos parte, eu tenho certeza que a Grace, tu acha, Grace, que vai te ver livre do Caio com a formatura? Claro que não, isso aí é para a vida, se Deus quiser, porque cria um vínculo. Eu acho que é importante dizer assim, né, no Erna Virt a gente tinha um momento final do ano que era um show, que começou pequenininho com a Tamarisa, e que tanto o Caio, a Brenda teve mais dificuldade, é outra cadeirante, o próprio Tiago e outros, com outras, né? Hoje eu não sei como é que tá, Graci, mas o ano passado nós encerramos, ou melhor, iniciamos com 60 e poucas crianças, onde eu fiz a listagem de crianças laudadas no Erna Virt, acredito que deve estar um pouquinho mais já. E... Como? Graci. E eles dançavam. E tinha uma apresentação. E nesse final de ano, eles nunca deixaram de apresentar. O número de autistas também aumentou. A nossa escola, né, Beth? Está aumentando muito o número de autistas. A gente quer também trazer alguém para conversar, tanto com os professores quanto com as famílias, para que a gente veja as possibilidades desses estudantes autistas. Né? Tu abriu esse momento, Cláudia, porque eu sei que tu comunica muito bem e tu traz esse elemento da amorosidade, a Sandra também, porque tem muito a ver com a pedagogia freiriana, com a prática freiriana, né? Do centenário, esse ano são 100 anos do Paulo Freire, que é o amor, mas não é um amor qualquer, não é aquele amor lambuzento, que nem eu sempre disse, né? Não é aquele amor do nhanhanhê, não, do amor que me exige, do amor que busca a exigência do conhecimento. Não é o amor que passa a mão por cima, mas o amor que planeja, o amor que pensa, da educação comprometida com esse amor, né? Então, porque assim, ó, se fosse o amor lambuzento, aquele amor do nhenhenhê, eu sou uma pessoa muito amorosa nesse campo. Eu não sou do nhenhenhê, né? Mas é do amor que é comprometido com o outro, com todos, com todas e com todes, né? Esse é o amor que eu tenho, assim, no meu coração e que é do meu compromisso nesses 5 anos e pouco que faltam para minha aposentadoria. E que eu quero colocar. Tinha uma mãe que tinha solicitado, a mãe da Luarra, tinha pedido, ela tá aí?
Ela queria muito falar, ela pediu 2 vezes, eu não sei se ela tá. Ela caiu e voltou, eu acho que ela caiu, Maitê, e não... Ai, que pena. É importante a fala dela, assim, né? Eu Ela vou tava ver com presente, ela. né? Espera aí que eu vou ver. Vamos ver. Tá. Eu tenho Mas se tempo, se alguém vocês quiserem esperar, se quiser chamar ela, ver se quer Sim, trocar tem mais aí. alguém, enquanto ela tá, a gente está buscando ela, tem mais alguém que gostaria de conversar? Isso é só um início, né? É um cheirinho para a gente começar a pensar nisso, né? A Sandra e a Bruna estão ali, ó. A Bruna está atenta na nossa conversa. Ai, que bom! A Bruna é um amor da gente também. A mãe, se a Sandra quiser, se outros quiserem aí colocar alguma coisa. Essa semana a gente começa a pensar os planos de metas, tá, pai, professores? A Angelita, vamos lá! Nossa vice! Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia aos pais, a todo mundo, aos professores. É que, assim, a fala da Cláudia, né, me remeteu um tempo antes, Cláudia. Né? Eu cresci com uma madrinha, minha madrinha, ela era epilética, né? Ela teve... Ela ingeriu carne de porco contaminada na infância e desenvolveu neurocircose, né? E ela tinha uma epilepsia de difícil controle. E a gente, para saber o que é o hoje, a gente precisa ter ideia do ontem, né? Então, por exemplo, a minha madrinha, que nasceu nos anos, ali na década de 50, 60, né? De 50... Então, ela não teve nessas oportunidades, né, de se alfabetizar. Ela foi relativamente alfabetizada para escrever o nome em casa mesmo, né, porque a escola era totalmente fechada para ela. Ela, pelos problemas neurológicos, ela ficava muitas vezes... em casa, né, ela não tinha oportunidade de sair, de conhecer outras coisas, porque sempre tinha o risco, né, porque a família era humilde, pobre, então era ou batia no carro 11, né, as 2 pernas, a gente caminhava muito, o transporte, quando uma pessoa chegava e tinha uma convulsão, as pessoas convulsionavam mais em volta do que a pessoa convulsionante, porque o medo da contaminação, de que baba, né, que a baba contaminasse, né, eu acho que eu tenho muita facilidade de lidar com as deficiências, né, não, às vezes, não saber tratar, mas entender porque eu cresci, muitas vezes, quando a minha madrinha convulsionava na rua, botando a cabeça dela no colo para não bater no chão, né, e eu me lembro, assim, de pessoas dizendo, tira a criança, olha só, a criança vai se contaminar com a baba, olha, tá revirando os olhos, bota a mão na língua que vai engolir a língua, né? Então para a gente ter ideia do que isso realmente, a gente precisa ter ciência do que era antes, né? O quanto as pessoas eram relegadas em todas as possibilidades delas, né? Porque, na verdade... as deficiências não mudaram tanto, né? Na verdade, elas continuam... O que se precisa mudar era o entendimento das pessoas, né? E eu concordo contigo, como é bom quando a gente percebe que nós, como seres humanos, a gente avançou um pouco. Sim. Então, assim, assim, o quanto tu foi descrevendo as portas que vão sendo abertas. E aí eu reforço a importância da escola como primeiro e talvez o mais humano dos espaços institucionais, né? Ela realmente possibilita de abrir as portas. E claro, e com muita dificuldade, eu acho que tu tocou numa coisa que poucas vezes eu ouvi tocar, que é a sensibilidade como profissional, né?
às vezes, nós mesmos profissionais nos criticamos e criticamos o outro, e não desenvolvemos o que tu acabou de tocar, que é empatia com o profissional que se declara também capacitado, né? Isso eu acho uma visão de que realmente teve um processo de compreensão. Tu fala isso, a Sandrinha também fala isso muito, né? Muito importante, assim, né? Então, é bom a gente entender que a gente deu passos importantes, mas que são ainda passos que precisam ser ainda trilhar muitos caminhos, né? Mas que bom que a gente, como ser humano, e as instituições tenham se aberto, né? Porque eu me lembro de como era cruel a minha madrinha não ser alfabetizada, o quanto era cruel, muitas vezes ela não ser aceita nos ambientes, ou todas as pessoas terem medo, né? Medo de uma... A exclusão na inclusão, né? O Caio viveu isso quando eu iniciei a procura da escola para ele, porque me disseram, vamos colocar ele quem sabe uma escola especial, aqui em Canoas, o Ney Gomes, né? E não estou criticando, mas ele foi renegado no Ney Gomes porque ele não tem um laudo de deficiência mental. Eles disseram, só ter paralisia cerebral para mim não diz nada. Então, assim, tu vê que num primeiro momento, meu Deus, para onde vou levar meu filho, né? Porque, não é caso de APAI, não é caso do Ney Gomes, mas a escola regular não está pronta, né? Como a outra diretora me disse. Mas, na verdade, até que a gente vai atrás do sim, né? Até que eu recebi o sim no abraço da Tamarisa. E eu quero pontuar isso muito interessante. Isso da convulsão, meu outro filho, né? Estudava numa escola privada aqui de Canoas, e eu levava o Caio nas apresentações, nas comemorações, e tinha uma mãe que ela tinha pavor, a filha era apaixonada pelo Caio. Não fica muito perto desse menino. Eu ouvi isso, ela puxava a menina pelo braço. Não fica muito perto dele, filhinha. Bem como tu falaste, como se fosse contagioso, né? E o Caio tem epilepsia de difícil controle, e tu sabe que no Erna, em 9 anos, eu acho que ele convulsionou 2 vezes de forma leve, branda, que conseguiram me chamar, e eu fui. Uma vez conseguiram me chamar, outra vez a gente identificou que ele não estava muito bem, eu fui antes da convulsão se instaurar, né? E 2 vezes em 9 anos, e ele realmente chegou a ter um momento, com esse neurologista que eu comentei ali, que me disse, vamos dopar ele um pouquinho, que ele convulsionava a cada 15 dias, convulsões graves a cada 15 dias, que precisava ir para oxigênio e tal. Hoje o Caio está tendo, eu não lembro, a última convulsão dele faz mais de ano. Ele vai ter convulsões, é do quadro dele, né? Mas tu vê que uma por ano, o médico ainda me disse que, assim, se ele tivesse uma por mês, estava excelente. Ele está tendo uma por ano sem precisar de remoção de casa. Tem, medico, cuido dos sinais, e dorme, e acorda, filho, e vamos tocar a vida. Aprendizados, né? Acho que agora a Sandra, não sei se a mãe... não sei se entrou mais outra mãe querendo falar para a gente... A mãe da Luara visualizou o que eu mandei, mas eu acho que ela não está conseguindo voltar. Ela não me respondeu. Tá. Tu queres concluir, Sandra? Sim. Cláudia, dizer assim, que eu penso, né, pela minha história, que eu acabei de ouvir de tantas pessoas, né, que a gente convive e escuta, dos tantos nãos, assim, que a gente recebe, e desses, não sei nem que palavra usar, assim, mas esses comentários de alguns profissionais da saúde, né, que o teu filho não teria muitos dias, o meu médico diz que ele não iria conseguir nem atravessar a rua, né? E por aí vai, das tantas coisas que a gente escuta. Mas eu queria dizer assim que eu penso que o principal, falando da gente enquanto escola e das famílias, é a gente sempre estar aberto e se dar as mãos, né? A gente tem que estar sempre junto, porque o não saber, ele é natural do ser humano, né? E até nesse sentido, Paulo Freire também fala muito nisso, né?
que não existe saber melhor nem pior. O que existe são saberes diferentes e que juntos eles provocam e promovem novos e melhores saberes. E eu penso que é isso, assim, nessa nossa realidade, que a gente tem que se unir enquanto escola e família, né? Pensando no melhor para os nossos estudantes e filhos. E aí, Sandra, tu traz a frase desse mês, né? Do trabalho que a gente está promovendo, Cláudia, a gente está cada mês trabalhando uma frase do Paulo Freire, né, do centenário, e essa é a frase do mês, né? E aí, com quantos saberes nós estamos lidando, com quantas visões dessa história, com quantas possibilidades, não só do trabalho de inclusão, mas mesmo dessa luta indígena, das lutas que nós todos travamos todos os dias, né? Deficientes e nas nossas diversidades, né? E promover esses momentos que a gente pode conversar e, de alguma forma, mostrar para o outro que existem outras formas de vivências e outras experiências. E que o mais importante de tudo é estar aberto, como disse a Sandra, e acolhendo o outro no diverso. E a escola, e o que a gente busca, e que a Beth me desafiou o ano passado e me desafiou esse ano, a Beth, a Elisa e os meus colegas, e a minha forma de viver, e a Angelita, é que essa escola, ela se torne cada vez mais uma escola de acolhimento a todos, a todas e a todos. E como disse a Juliana, esses pronomes neutros, eles, e ela me trouxe aí muito bem, meu filho disse que no português não existia mesmo, mas que ele é muito mais político, né, de muito mais de peso, de expressão. Queria ver se a Bruna gostaria de falar alguma coisa, Bruna, tu quer complementar alguma coisa? Dá tua expressão? Querem falar? A mãe da Bruna, querem falar alguma coisa? Hein, Bruna? Mostra o teu rostinho, amor. Bom dia, Bruninha. Oi, amada. Tá fechado o teu áudio, Beth. Bota o som. Não é ser para ela abrir o microfone. Bom dia, gurias. Dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, Sandrinha. E aí, mãe? Cláudia, prazer te conhecer. Conheço muitas mães que passam por isso e realmente é muito difícil. Quando saiu o diagnóstico da Bruna com 5 anos, que ela tinha Prader-Willis, não vou mentir para vocês, agora eu estou conversando, agora tua filha espera um pouquinho, tá? Tá, depois, amor. Tá, amor, depois. Tá, rapidinho, tá? Olha aqui. Ó, filha da Bruna. Aqui, Bruna. Só um pouquinho, Bruna. Chama aqui. Ela quer mostrar a filha dela, mãe. Eu quero ver o rostinho da Bruna. Deixa eu ver. A Bruna vir mais pro ladinho. Oi, Bruna. Oi. Quando saiu o diagnóstico, eu não vou mentir, eu senti uma tristeza tão grande, me senti enganada por Deus, por tudo. Porque tu descobrir que uma criança tem uma síndrome com 5 anos, não é assim. Ouvi do médico várias vezes, eu acho que essa noite ela não passa. Aí eu me acolhi em Deus e pedi, por favor, Senhor, qualquer pessoa pode sentir pena dela, pode sentir tristeza, menos eu. Eu não. Como é que eu vou trabalhar com ela no ritmo que ela trabalha, sentindo pena? Não posso. Não posso sentir tristeza por alguém que eu tanto amo, que é ela. Não posso. Graças a Deus isso saiu. É muito difícil realmente conviver com as pessoas. Tipo, olham para ti atravessado. Olha que mãe relaxada essa criança nessa gordura toda. Um dia eu estava numa loja e eu vi uma moça dizer para uma mãe, tá gorda, extremamente gorda. Eu faço barraco no centro de Canoas e não tô nem aí. Me poupe, não tô nem aí. É muito difícil, realmente. Eu admiro muito, eu vejo crianças em situações muito piores que a dela. Da gente ver nos corredores os médicos comentarem, falarem coisas. A gente, como mãe, a gente não gosta de ouvir. É muito triste. Mas eu também tiro força da onde eu não tenho, muitas vezes. De vocês. Mas porque a Bruna caminha. Reconhecer isso é muito importante. A Bruna tua tristeza, a tua revolta. Porque eu também tenho, até hoje.
tá? O Caio vai fazer 16 anos. Eu estou dando banho num adolescente que está criando barba, né? Às vezes me dói pensar quais seriam as possibilidades dele, né? Se fosse diferente. É reconhecer isso como legítimo. Isso não invalida teu amor e tua luta, muito pelo contrário, ela te capacita a continuar. Acho que travou a De imagem. uma fralda de noite de dia, que passa, às vezes, um mês inteirinho dentro do hospital e no outro dia ela volta para casa, no outro ela tá lá de novo. Saturação despencou, convulsionou, sei lá. Eu aprendi a não reclamar, porque ela tá muito bem. Muito bem. Em vista de outras que são portadoras da síndrome dela, ela tá muito bem. A neurologista dela disse, a Bruna tá num patamar melhor que tu possa imaginar. Porque essa síndrome, ela também é traiçoeira. Ela mata 6 vezes mais que a síndrome de Down. Eles podem ter uma morte súbita. Eu tive que aprender a aplicar injeção de hormônio na barriga. Eu nunca dei uma vacina numa cadela minha para não entrar no cio. Então, são coisas que eu tive que derrubar, tive que criar coragem e aprender. Reclamar não é meu lema. Nunca foi, nunca vai ser. Nunca, nunca vai ser. Eu agradeço a Deus por ela. E vou te dizer, eu sou uma pessoa que eu não sinto pena quando eu vejo um cadeirante. Nós estamos carregando aquilo que Deus nos deu e pronto. Não sinto pena. Eu vi criança convulsionar, eu vi criança morrer, eu vi criança ter hemorragia, porque, infelizmente, eu já passei 60 dias dentro de um hospital. Já vi coisas muito tristes. Família se despedir. Então, eu aprendi que não adianta você reclamar. Cada um tem seu tempo, e se o tempo deles chegou, pronto. A minha maior dificuldade é fazer com que o pai dela entenda que o físico dela, ela estando bem, respirando, caminhando, falando, pensando, não quer dizer que ela não tem problema, mas ela tem. Ele é minha maior dificuldade, Cláudia. Ele. Toda vez que eles pedem um exame, uma coisa mais complexa, mais, vamos dizer assim, mais cara, que a gente tem que dar um jeito. Ah, mas o que eles estão inventando agora? Poxa, ninguém está inventando nada. A síndrome dela, além de ser muito rara, eles têm que estar sempre futricando e tentando descobrir o porquê disso e o porquê daquilo. E para mim é bem difícil isso. Cada um vive o seu processo de negação e aceitação, né, de uma forma diferente, né? Eu não sei se Exatamente. chegou a me ouvir ali, que tu deu uma congeladinha aí, que eu falei, é muito importante. Eu digo sempre, a minha escolha é lutar com um sorriso nos lábios. Dentro do possível, eu vou estar sorrindo, né? Vou estar lutando, mas vou estar sorrindo. Mas, como eu te falei, reconhecer. Tá doendo, tá pesado, não é o que eu queria. Tem esses momentos e eles vão haver, né? Porque é isso que te capacita, isso não tira o teu amor nem a tua coragem. Já teve dia que eu chorei ali, aquela famosa, chorei sozinha com o meu travesseiro por alguma coisa do meu filho que me doeu. Por mais que eu também saiba que eu tenha que agradecer, mas dói, gente. Dói. A gente é humano, né? E reconhecer isso não tira, não invalida o amor dele nem a minha força. Me capacita, porque eu reconheço que é assim. E é como eu digo, eu extravaso. Eu boto fora o choro, a raiva. Pronto, e agora, Cláudia, o que nós vamos fazer com isso? Né? Porque a vida segue. Então não dá para... Só que tem que reconhecer. E a questão do pai da Bruna, infelizmente, é algo que tu não tem domínio, que é o processo, como eu digo, de negação ou transitar para aceitação, cada um no seu tempo, né? Do seu tempo, da sua maneira, e se for, né? Se for para ser, infelizmente, né? Assim, se ele puder um dia aceitar, né? Tu tem... Teve um dia em casa que eu realmente, Cláudia, eu não sou médico, não sou coisa nenhuma. E eu vi na fisionomia da Bruna que tinha coisa errada. E eu tenho oxímetro em casa, porque se a Bruna, a saturação dela despencar, ela despenca mesmo. E eu sei que o quadro dela, sedação, para eles é complicado. Pode ser que eles vá e não volte mais. Eu levei ela no Presidente Vargas, cheguei lá, o médico, não, ela vai ficar. Realmente, ela está com a frequência respiratória muito alta. Liguei para o pai dela e disse, olha, João, a Bruna está internada.
Como ela estava bem? Como bem? Isso aqui não é a Disney. Tanto que ela ficou 46 dias, Cláudia. Depois de muita gritaria que eu fiz com o médico lá, ele fez de novo o raio-x. Aí ele viu que ela estava com pneumonia de novo. É, que a gente Então, a reconhece gente só de olhar, né? E ele, não, ela tá bem. Porque ela tá caminhando e tá falando, não quer dizer. Sim, o Caio muitas vezes... Mas por que que ele convulsionou? Porque ele tem uma síndrome convulsiva. Ele vai com... Ah, mas ele estava tão bem. Ele está bem, mas ele tem uma síndrome convulsiva e faz parte da síndrome ele ter crises. Gurias, eu acho que é importante, que é desafiador tanto para a família quanto para a escola, porque tanto como para vocês é desafiador tudo isso. Imagina para um pai, para uma mãe, que desde que nasceu essa criança ainda não consegue identificar todos esses meandros, todas essas dificuldades, né? Imagina o professor, que também não foi preparado, porque a gente vem de uma faculdade que praticamente passa por cima desses conhecimentos. Não se aprofunda. Alguns fazem psicopedagogia e mesmo a psicopedagogia também não nos prepara. É a prática. Então, da importância desses momentos da gente poder ouvir vocês nos ouvirem, e eu acho que foi a mãe da Bruna, ou foi a Cláudia, alguém disse, a Sandra, da importância de nós estarmos abertos para a diversidade, mas estarmos juntos. Porque, às vezes, nós também somos agredidos, muitas vezes. Os pais chegam tão machucados, tão feridos, e eles chegam para cima do professor, e o professor também não está sabendo muito bem como fazer, e ele também é agredido, né? Como assim tu não fez isso com meu filho? E aí entra no meu papel, entra o papel da Sandra, né? Eu já acalmei várias situações. Tem ainda as questões dos colegas, porque a gente também sensibiliza a comunidade escolar, tem outras crianças, tem as questões de bullying, né? Porque todo mundo está aprendendo, inclusive as outras famílias, inclusive aqueles que acham que criança com deficiência ou não, ou LGBT, ou indígena, não deveriam estar na escola. Exatamente. Que é o que a Angelita trouxe. Quando eu fui para a escola, eu falei ontem com os colegas, em 76, eles diziam, esse aí não nasceu para a escola. Eu ouvi gente falando de outras crianças, e isso faz pouco tempo, gente, 40 anos, 46 anos, 44 anos, sei lá quantos, não faz 50 anos, que não era obrigatório todas as crianças irem para a escola. E hoje, sim, a gente tem que tornar obrigatório para garantir um direito. Tem que se criar uma lei obrigando que todo pai leve seu filho para garantir um direito dessa criança de conviver, de aprender, de se potencializar, e assim a gente avançar quanto cidadão, cidadã, né? Ontem a Juliana também colocou as questões de cidadania, né? E mesmo para a gente lutar pelos nossos espaços, inclusive pelas questões de poder acessar a internet, porque a gente viu hoje, né? Poucos pais conseguem acessar. Isso tudo são espaços políticos de luta, porque a inclusão é uma luta política. A Cláudia é percussora de muitos espaços de conquista aqui em Canoas, de 9 anos de luta, mas vieram outros antes dela e virão outros depois dela, né? E aí entra uma luta que está além do teu filho, da tua filha, que é a luta de todas as crianças de terem acesso à aprendizagem. E agora essa luta se expandiu, porque essa questão da informática, dos conhecimentos, do digital, não vai acabar quando acabar a pandemia. Vai continuar. E as crianças, e a gente sabe, as crianças que são mais carentes, mais pobres, elas não vão ter acesso a esse espaço. Então, essa luta se expande e se amplia. Nós, como educadores, porque acreditamos numa escola para todos e na garantia da Constituição brasileira, e do Estatuto da Criança e Adolescente, e de todos os debates internacionais que existem sobre inclusão, e os pais, e aí, de alguma forma, também junto ao poder público de garantia desse direito.
porque se a gente não luta, eles não vão. É que nem uma lei. A lei só existe porque tem gente que utiliza dessa lei e garante ela. Senão ela é inócua, ela não tem necessidade de existir. Esse momento, gurias, assim, ó, já estão 11h49, eu queria só concluir, depois deixar a Beth fechar. Eu queria agradecer, Cláudia, agradecer a mãe da Bruna, Sandra, agradecer os colegas, agradecer, esse é um primeiro momento, tá? Um primeiro momento mesmo, a gente quer abrir mais para discussão, a gente quer poder ter um momento também, tá, Sandra, a mãe da Bruna, para a gente poder se acolher, porque eu sei que a luta é dura e que é na parceria, é estando junto que a gente consegue se fortalecer, né? Que a gente também possa ter esses momentos com os pais de inclusão, mas também com outros pais, com os próprios colegas, porque também não é fácil para nós. Tivemos que aprender muitas coisas diferentes. Não está fácil para nós, né? Que a gente possa se unir, estar juntos nessa, né? Dizer para os professores que já está compartilhado com vocês lá um calendário que nós organizamos para a semana que vem para os planos de metas, que esse primeiro trimestre a gente não vai trabalhar esse plano de metas, mas para o segundo trimestre ele deve estar pronto para junho. Então, nós temos maio todinho para discutir, refletir, trocar, aprender, rever, porque é importante, tá? É um direito, e a gente tem que garantir esses direitos para os nossos estudantes, mesmo que esse estudante não consiga, nesse momento, estudar ou fazer as atividades, mas a gente tem que garantir isso para ele, é um direito dele. E que, porque nós somos cidadãos de direitos, todos nós, mesmo que a gente não exerça a nossa cidadania como deveria, somos cidadãos de direitos, e porque somos cidadãos de direitos, temos deveres. Mas primeiro somos cidadãos de direitos, tá? Quero agradecer vocês, e vai vir muitas coisas aí pela frente, é nosso desejo, que o Paulo Freire seja cada vez mais uma escola por todos e para todos, tá bom? Beth? Bom, só vou fazer a finalização agradecendo de coração, Cláudia, o convite que a Maitê te fez, né? Porque a ideia não era trazer uma pessoa de fora, digamos assim, um especialista, né? Mas trazer aquela pessoa que realmente sente na pele. Porque de qualquer assunto que seja, a gente tem propriedade quando a gente vive, né, aquela situação, independente de qual que ela seja. Seja em questão de gênero, de religiosidade e de inclusão também. Então, eu fico muito agradecida a Maitê por ela ter comprado essa ideia, né? Que já era uma ideia dela, né? Mas foi um desafio que a gente propôs enquanto escola. E eu acho que é isso, são momentos da gente conversar. E eu sempre digo isso, né? Se colocar na pele do... Tentar imaginar ou tentar se colocar. Eu digo tentar porque são de tentativas que a gente vai aprendendo, né? É no erro que a gente aprende. Então, são essas tentativas de saber que a gente faz muita coisa errada, mas é só a partir do erro que a gente consegue acertar. Então, e eu vou dar um exemplo bem simples, né? Para não estender muito, porque eu fiquei quieta, me comportei a reunião toda, de não falar, mais de escutar. Mas eu sou canhota por nascença, né? E lá nos anos 70... eu entrei na escola e foi dito para minha mãe, né, que não teria como... naquela época já não amarrava a mão da criança, né, para ela ser destra. Então eu já sou de nascença sinistra. E aí a gente pega coisas bem simples, né, no nosso mundo educacional e no nosso mundo do dia a dia, porque tudo é feito para os destros, não é feito para o canhoto, e tudo que é para o canhoto é mais caro. E eu me sinto na pele como uma pessoa inclusiva por isso, porque eu tive que me adaptar ao mundo dos destros, né? Porque a gente entende as coisas diferentes, parece uma bobagem, mas eu preciso me adaptar se eu quero fazer uma receita de crochê
E assim foi a minha vida toda, enquanto criança, enquanto aluna, enquanto professora, eu tive que me adaptar, porque eu sou canhota e tenho alunos destros, e eu fui alfabetizadora por muitos e muitos anos. E às vezes as pessoas olham, e aí, como eu disse, o meu exemplo ele é muito simples, mas eu consigo projetar o que vocês sentem, né? Especificamente com a questão do filho com deficiências. Mas tu tem uma letra tão bonita, apesar de ser canhota. Mas como tu consegue? E isso, às vezes, as pessoas dizem sem querer, sai naturalmente. Então, um simples exemplo, mas são coisas que acontecem. E a gente, às vezes, chega a ser perverso no que a gente faz. E eu não vou dizer que muitas vezes vamos dizer assim, com intenção, mas é o momento da gente discutir, falar, e quando a gente fala e a gente consegue estar escutando, não é ouvindo, é escutar, porque ouvir, eu posso estar com o computador ligado, estar ouvindo um barulho, mas eu não estou escutando com a alma e com o meu cérebro. E quando a gente escuta, a gente se sensibiliza. E quando a gente se sensibiliza, a gente consegue mudar. Mudando a nós mesmos, a gente consegue mudar o mundo. Então, eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que entraram. Fiquei muito feliz que as pessoas estão se mobilizando por N assuntos, que, como a Maitê mesma colocou, a gente vai propor. E é assim que eu acredito que a gente vai melhorar enquanto pessoas. E pela minha crença, eu acredito que a gente veio para aprender e para modificar o mundo, né? Então, eu acredito nisso. Somos todos seres de luz e cada um, do seu modo, veio para fazer com que o outro possa enxergar, em vez de olhar. E escutar, ao invés de ouvir. Muito obrigado, gratidão. Paulo Freire está sempre aberto para essas discussões. A pandemia, eu sempre digo, né? Ela veio para nos derrubar, mas, por incrível que pareça, nos derrubando, ela fez com que a gente esfregasse o nariz no chão e a gente começou a buscar outras alternativas que talvez com a vida regular da escola nós não tivéssemos, né? Então, abriu a possibilidade da gente ter outros momentos de conversa, de encontros que não seja no presencial. E como a Sandra disse, né? Esse momento presencial ele é importante para a gente poder te dar um abraço, te dar um apertão e dizer que é muito importante, né? E que bom, parabéns que tu acreditou, né? Desses nãos que a gente recebe da vida. Muito obrigada, um bom final de semana, bom almoço para vocês, fiquem com Deus. Beijo. Obrigado, pessoal. Bom final de semana. Obrigado, Cláudia. Obrigada pela oportunidade, obrigada a todos. Eu adoro abraços e, se quiser, em breve, uma hora sai. Gratidão a toda a comunidade da Paulo Freire. Obrigada, Maitê. Foi uma honra ter estado com vocês. Obrigada. Como eu fui a última, deixa eu tirar. Acho que tu tem que me derrubar, eu não sei sair. Tá, vou te derrubar. Deixa eu interromper aqui Eu não sei interromper a sair. gravação.